Mateus capítulo de número 16, eu queria lhe pedir que você pudesse redobrar a sua atenção. Os nossos cultos de domingo, à noite, começa sempre às 18 horas e o horário de término às 20h30. Mas hoje, por ser um dia festivo e entre outras coisas, eu vou já antecipar você que não acabará às 20h30, são 19h44, eu preciso ministrar, depois vou celebrar a ceia. Então, quero pedir já a sua compreensão, uns 15, 20 minutos a mais que será passado. Capítulo 16, verso 13. Leia aí, Jaqueline. Capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 17, continue lendo até o verso 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Aleluia. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Que ele era quem? Dê uma olhadinha pelo menos para 3 assim. Jesus é o Cristo. Jesus, pelo menos para 3. Jesus é o Cristo. No último dia da série dos 5 solas, que vai acontecer no dia 30 de outubro desse mês, eu vou falar sobre sola escritura. A data comemorativa é dia 31, que é na segunda. Nesse último dia da série eu farei uma exposição sobre os pré-reformadores, os reformadores e o que aconteceu pós a reforma. Então a ideia desses dias principais é nos ater principalmente nos solas. Nessa feita, solus Christus. Sola em latim, somente. Somente Cristo. Por que somente Cristo? Lembre-se que os solas foram desenvolvidos numa perspectiva de estabelecer 5 pilares da reforma protestante que acontecem entre os séculos 16 e 17. Por quê? O Papa e a autoridade mais principal, que foi o estupim para um monge alemão chamado Martim Lutero, ir até 31 de outubro, às 8 da manhã, até a porta do castelo de Gutenberg, cravar as 95 teses, estava movido por esse Papa Leão X, que havia estabelecido o sincretismo, as indulgências, acreditando-se que as coisas poderiam acontecer a partir de compra de indulgências, a partir de outras alternativas. É como numa perspectiva geográfica, ao invés de mergulharmos no rio, criarmos os deltas, opções. Só que esse monge está lendo o texto de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Não a fé em Jesus. A fé em Cristo. Porque o Jesus, se você for no islamismo, eles consideram Jesus como profeta. Se você for dentro do ateísmo, até o ateu tem
informações suficientes sobre o Jesus histórico. É tão verdade disso, que um dos maiores ateus que o Brasil já teve se chamava Augusto Cury. Em uma pesquisa desafiadora dele, ele encontrou Jesus histórico dentro da história, mas também foi abraçado pelo Cristo, Deus revelado na história. Reconhecer Jesus como um profeta é um axioma, é uma verdade. Eu penso que o difícil é olhar ele como Cristo, Deus encarnado. E é isso. Jesus está com seus discípulos baseado nisso, para revelar o Cristo. Poderíamos utilizar vários e vários textos para dar embasamento a solos Cristos, ele é Cristo. Só que eu decidi usar esse texto de Mateus 16. Por quê? Porque Cristo está revelando ele aos seus discípulos nesse exato momento. Na verdade, é a maior de todas as revelações. De uma forma genérica, como eu disse de manhã, nos faltaria tempo para explicar sobre Cristo entre uma abordagem teológica. Mas de forma genérica, Cristo significa ungido. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou ungido, sou separado, e tudo vai se cumprir em mim, através de mim. Ele é o Cristo revelado. Por quê? Redobre a atenção, olhe para cá, não converse, olhe para cá. Quando Jesus se manifesta no deserto para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que quando ele sai das águas, 3 coisas acontecem após o batismo de Jesus. O texto diz que o céu se abre, o Espírito desce e pousa sobre ele, e uma voz grita: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Isso acontece no capítulo 3 de Lucas. Após finalizar o capítulo 3, acontecer esses 3 fatos dentro do Jordão, o capítulo 4, verso 1 diz: e Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Durante 40 dias ele esteve lá, em jejum, separado. O diabo vai lhe tentar dentro de 3 perspectivas. Primeira perspectiva, querendo gerar nele orgulho, dizendo para ele: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que é de Deus. Segundo, ele transporta Cristo até um ambiente e diz: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos, porque a mim foi entregue. Réplica de Cristo, ele diz: tu não sabe que só a Deus servirá e só Ele adorará. Isso está na mitzvot. O diabo não se atende a tudo isso, e o que o diabo faz? Olha para Jesus e diz para ele assim: ei, precipita-te daqui. Faz, porque o texto diz que se você se precipitar, o Senhor dará ordem ao teu respeito. Mas Jesus faz a réplica a ele, dizendo assim: você está usando o texto fora de contexto, tua hermenêutica, tua exegese está muito fraca, barata, paraguation. Ele está dizendo assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O fato da tentação acaba. O texto diz que o diabo se ausenta, ele não desaparece, ele se ausenta por algum período. Não se esqueça que só porque você está vivendo um tempo de paz hoje, o tentador te deixou. Ele foi, mas vai voltar mais forte. Mas mais forte é aquele que habita em você. O texto diz que em seguida, Jesus entra em sua cidade de criação, chamada Nazaré. Lembre-se que Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E quando o texto diz que ele entra em um Shabbat Shalom, era um sábado, um dia cerimonial do rito judaico, e ele entra em uma sinagoga. Sinagoga era um ambiente de reuniões. Jesus entra, e quando ele entra, ele não pede oportunidade. Jesus está sentado, mas está cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito não pede oportunidade. A oportunidade vem para ele. Eu liberei essa palavra. Se você estiver cheio do Espírito, Deus abrirá a porta em ambientes que você menos imagina. A Bíblia diz
que o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, que tinha importância de pegar os rolos da lei ou dos profetas e entregar na mão de alguém para que alguém pregasse, porque quem dava essa oportunidade era o príncipe da sinagoga, quem ia cantar, quem ia pregar. De repente o príncipe da sinagoga olha para um camarada e diz assim: ele é feio. Porque a coisa que Jesus... Eu sei que aquela música é linda. Lindo, lindo, lindo. Só que Jesus não era lindo. Era sem formosura. Porque a beleza de Cristo não estava na aparência. O poder de Cristo não estava na aparência, estava na sua essência. Ele não é Narciso, o Deus da beleza. Ele é o Deus encarnado que se manifesta o seu poder e a sua glória. Nada contra os bonitos como eu. Por isso que meu sobrenome é Belo. Outro dia eu fui pregar, a irmã disse-me assim: é artístico? Eu disse: o quê? Seu sobrenome, eu disse, é profético? Está no RG? É só olhar. Preste atenção. Jesus, ele entrega o rolo do profeta Isaías. Entrega o rolo do quê? Preste atenção, estava dizendo aos irmãos pela manhã. Aos alunos. Aos irmãos pela manhã. Dizendo a eles que é muito fácil ter uma diagramação como essa na sua mão. Olhe para a sua Bíblia. Veja, capítulos, versículos, epígrafes. Quando qualquer pessoa sobe aqui para ensinar a palavra, diz assim: irmão, livro tal, capítulo tal, versículo tal. A palavra Bíblia significa uma biblioteca. Dá para imaginar isso aqui sem capítulo e versículo? Uma biblioteca para encontrar um texto? Os capítulos foram inseridos dentro da diagramação que tens em tuas mãos no século 13. Os versículos no século 16. Os epígrafes, as partes destacadas que estão na sua Bíblia para facilitar uma história da outra, distinguir uma da outra, século 18. Significa que antes disso não estavam nem nesse ajuntamento, porque isso é resultado da reforma protestante. E outro mais, eram feitos em papiros ou pergaminhos em rolos. De repente o príncipe da sinagoga pega o rolo e vai entregar o rolo do profeta Isaías. Isaías é um profeta messiânico, que está antes de Jesus 700 anos. E é o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo, mais profetizou sobre a vinda de Cristo. E lá vai o príncipe da sinagoga, ao invés de ele pegar o rolo do profeta Naum, do profeta Jonas, do texto do Torá, ele pega o rolo do profeta Isaías e olha e diz assim: ei, você rapaz, lê uma palavra para nós, prega um sermão para nós. Aí Jesus olha, conjectura minha, diz: eu? É você mesmo, vem cá, sobe na plataforma. Na sinagoga tem uma plataforma, um púlpito, lá vai Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que ele pega o rolo do profeta Isaías, e ele não faz do rolo do profeta Isaías uma caixinha de promessa, uma roleta russa. O texto assim: e ele procurou aonde estava escrito. Aí o texto diz: e achando, começou a ler: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para libertar. Aí olha o texto, quando ele acaba de pregar, está todo mundo na sinagoga olhando, porque o problema não é citar um texto, o problema é falar o que ele vai falar depois. Ele pega o rolo, levanta para o alto e disse: hoje se cumpriu essa palavra, eis o Cristo. Levante as suas mãos para o alto. Você não está aqui se o seu motivo não for Jesus ou Cristo. Abra a boca, glorifica Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele é o Cristo. Ele é um Cristo, não porque foi ungido por homens, porque Cristo não é ungido por homens, Ele é ungido pelo Pai e confirmado pelo Espírito. É como diz a W. Tozer: todos os homens veterotestamentários tiveram uma unção, só que o Cristo é confirmação. Eu posso ser ungido, mas Ele é a confirmação do Pai na terra. Aí, capítulo 16,
Verso 13. Jesus está em um ambiente marítimo, Cesareia de Filipos. Não se esqueça que esse ambiente de geografia bíblica está carregado de profecias que precisam ser cumpridas. Daqui a pouco eu falo. Mas antes de mais nada, dentro desse ambiente, César era venerado como divino. Para esse local geográfico, César não era só um homem, não era só um estadista. César era divino. E todo homem que se intitulou divino, ou se foi lhe construído um altar de adoração, o que lhe resta é só escombros. Sou Falso esteve lá agora, e eu estive lá em Roma. Quando você chega em Roma, tem um templo de Vespasiano, um dos imperadores. Sabe o que Vespasiano fez? Levantou um templo de adoração a ele. Quando você chega lá, só tem 3 colunas em pé. Porque todo homem que levanta um ambiente de adoração para si só, não sobra nada. Mas o Deus Todo-Poderoso não habita em templos feitos por mão de homens. Se todo mundo for embora daqui, Deus não será adorado aqui, porque Deus não é adorado num ambiente vazio. Deus é adorado porque Ele habita dentro de você. Preste atenção. Preste atenção. Jesus decide perguntar aos discípulos: o que essa galera daqui, que tem César como divino, dizem quem eu sou? Lembra que eu disse para você? Tantos muçulmanos acreditam que Jesus é profeta. Qual é a resposta que eles dão? Os discípulos dizem, que eles dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias, o Senhor é um dos profetas. Presta atenção, que Jesus é profeta a gente sabe. Só que a gente precisa crer que Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Aí Jesus olha, Ele diz, é? Porque sempre é mais fácil ter César como divino e eu como profeta. Aí Jesus olha para os discípulos assim, e vós? O que vocês dizem que eu sou? De 12, sempre tem um temperamental como eu, impossível como eu. São os sanguíneos e os coléricos, intensos, doidos. O Pedrão disse, ei, dá a palavra, eu quero oportunidade. Fala, Pedro, eu sei quem o Senhor é. Como é que é, Pedro? Eu sei quem o Senhor é. Eu estou alargando para que você compreenda o que eu estou pregando. O Pedro está dizendo, eu sei quem o Senhor é. Eles estão dizendo que o Senhor é profeta, mas eles não sabem quem o Senhor é. Eles colocaram o Senhor no mesmo nível de João Batista, mas João Batista veio abrir o caminho para o Senhor é maior do que ele. Jeremias é o profeta do cativeiro, conhecido como chorão. O Senhor não é o profeta chorão. O Senhor é o que consola as lágrimas. O Senhor não é o Elias que é arrebatado ao céu. O Senhor é o Deus que arrebata Elias ao céu. Olha só, Pedro, quem eu sou? Tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se quebrar o tua roupa de novo, levante as suas mãos para o alto. Abra a boca, rapaz. Jesus Cristo. És bem Elohim. És os teus. És o Filho de Deus. És o Cristo. Jesus olhou para ele e disse, que é isso, cara? Que é isso, Pedro? Você não leu teologia sistemática não, Pedro? Isso não é revelação da Torá. Isso você não aprendeu com rabino nenhum. Você não aprendeu no Midrash, no Talmud. Sabe quem te revelou isso, Pedro? Quem? O Espírito Santo de Deus. Quem te revelou? Ah, meu Deus. Sabe, irmão, quando você sabe o motivo da sua fé, eu sei o motivo da minha fé, eu sei porque prego, eu sei porque vivo, eu sei, nada externa muda quem eu sou dentro. Sabe por quê? Porque o que está dentro de mim me completa.
O mundo pode cair do lado de fora, mas o meu grito é como o do apóstolo Paulo em Romanos 8: nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento me separará deste amor. Que amor é esse? O amor de Jesus Cristo. Desculpa se quando você está na boate, no funk, você entrega tudo porque isso faz sentido para você. Desculpa que quando o seu time joga, você grita e se esperneia porque faz sentido para você. Para mim, faz sentido gritar Jesus Cristo. Para mim, faz sentido ler a palavra. Para mim, faz sentido dizer Jesus está bom. Pega na mão do irmão que está ao seu lado, pega na mão dele. Se ele não quiser pegar na tua mão, pega no cabelo dele. Ele não vem assistir culto. Isso aqui não é teatro. Levanta a mão dele para o alto. Fecha os dois olhos, pelo menos por 10 segundos. Abra a boca. Abra a boca. Glorifica. Urabaia. Receba o peso. Receba o peso da mensagem. Receba o peso da mensagem. Aleluia. 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 Tu és bem Elohim. Tu és bem Elohim. Tu és Ruios Deus. Tu és o Filho de 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 Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Pastor, por que ele é o Cristo? Porque um profeta tem poder, mas o Cristo tem todo o poder. Vamos de novo, não tem problema. Eu repito milhões de vezes, não tem problema. Um profeta tem poder. Por isso que é mais fácil sempre dizer: ele é João Batista, ele é Jeremias, porque esses têm poder. Pedro disse: o Senhor não tem poder. O Senhor tem todo o poder. Como assim? Quando Jesus ressuscita, meu Deus, ele aparece e os discípulos assim: eis que é me dado todo o poder. Ana, era para você ter dado glória, mas vou de novo para ver se você dá um glória, pelo menos. Vai. Jesus disse: ei, eu não recebi poder, eu sou o Cristo, eis que foi me dado todo o poder. Aonde? No céu, na terra, embaixo da terra. Porque só quem tem todo o poder diz: terra, abra, mar, se abra, peixe, venha. Ele está dizendo: eu não sou profeta, eu sou Deus encarnado. Todo o poder. Eis que foi me dado todo o poder. E ele me deu também um nome. Toca, Rogerinho. Toca, Rogerinho. Faz esses saques adorar, Rogerinho. Ele me deu um nome que está acima de todos os nomes. Não, vou de novo. Eu vou pular daqui. Eu vou dar uma vibrada em você, se você não entrar comigo nessa mensagem. Eis que foi me dado um nome que está sobre todos os nomes, que diante dele quem? Profeta não pode dobrar os joelhos diante de profeta, mas diante do Cristo, diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará
que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo, ungido das nações, Cristo, somos Cristos. Eu não preciso de pastor para ter acesso com o Pai, eu tenho Cristo. Eu não preciso de bispo para ter acesso com o Pai, eu tenho Cristo. Eu não preciso de flor ungida, saco de sal, eu tenho Cristo. Somos Cristos, somos Cristos, somente Cristo. Ele, Cristo. Pastor, por quê? Dei-me calabaia. Por que ele não é profeta? Porque ele é Cristo. Porque nele está tudo. Colossenses, abre logo essa Bíblia logo, porque eu sou agoniado. Colossenses 2, verso 9. Lê, Jaqueline, no meio do choro, no meio que eu não sei que não dá para aguentar, mas lê, Jaqueline. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberão a plenitude. E ele é o cabeça de todo principado e potestade. Verso 11, pelo amor de Deus. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita de mão de homens, mas pela remação do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Ô Bruno, fica em pé, Bruno. Fica em pé, Bruno. Fica em pé. Dá glória. É só o Bruno para ficar em pé. Grite bem alto. Ele é o Cristo. Mais alto. Ele é o Cristo. Reconhecer que ele é profeta, até os muçulmanos reconhecem. Reconhecer que Jesus é profeta, até islâmico reconhece. Agora só quem é cristão. Só quem é cristão reconhece que ele é Cristo. Porque se ele é ungido, eu sou um pequeno ungido pela graça da ressurreição. Colossenses 2. Colossenses 2. Pelo amor de Deus, põe logo na tela. Meu Deus. Põe o 12. Põe o versículo 12. Põe. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ele quem? Cristo. No qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele deu vida. Ele deu vida. Vou de novo. Ele deu vida. A vida veio através de quem? De Jesus? Que Jesus o quê, rapaz? Lê o texto. Cristo. Reconhecer Jesus é a coisa mais fácil. Torno a repetir. Os historiadores confirmam o Jesus histórico. Os muçulmanos confirmam Jesus como profeta. Porque só quem crê e tem a revelação do Cristo. Vamos lá, Senhor, me ajuda. Eu preciso que eles entendam isso aqui. Olha para cá, os meus olhos estão verdes agora. Presta atenção. Presta atenção. Jesus olhou para os 12 assim: e vocês, quem diz que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Jesus disse: quem te revelou? Então Cristo é uma revelação. Meu Deus.
que Jesus está dizendo: Pedro, isso não é mérito religioso, isso é revelação. O que é que tem de trás desse pano? O que é que tem de trás desse pano? Um copo. Como é que você sabe que tem um copo? Porque você já viu antes. E se você não tivesse visto? Eu poderia falar para você sobre um copo que tem aqui, sim ou não? Só que você não saberia como era e o que tinha dentro. Enquanto isso não fosse. Se você for na Torá, nos 5 livros, vão falar sobre o Messias, o Cristo. Só que ninguém viu. Ninguém sabia como ele era. Se você for nos Nevins e no Ketuvim, os livros poéticos e proféticos, vão falar dele. Mas ninguém sabe como ele era. Porque ele estava... O que Jesus está dizendo é: Pedro, foi revelado para você o que não foi revelado para ninguém. Foi mostrado para você o que ninguém viu, o que teus olhos não viram, o que teu ouvido não ouviu, o que não subiu o coração. É o que Deus tem reservado para você. Não é um carro, é o Cristo. Abre Efésios capítulo 3. Conforme você vai entendendo, você vai dando glória. Se não entender, dá glória também sem entender. Capítulo 3, verso 2 a 5. Lê, Jaque. Porque eu estou dizendo que o Cristo para Pedro foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Vai, Jaqueline. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Grite bem alto: mistério. Que mistério foi revelado? Vai, Jaqueline. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Quem te revelou não foi a carne nem o sangue, foi o Espírito. O Espírito não criou ele, o Espírito revelou ele. Porque ele é criador com o Espírito, ele é coigual com o Eterno, com o Pai e o Espírito. Ele é Cristo. Não sei se eles vão suportar isso aqui. Pato, fica em pé, Pato. Dá aquele glória, Pato. Isso, presta atenção. Você tem o que o diabo queria esconder. Você tem o que Isaac não viu. Você tem o que Jacó não viu. Só foi revelado aos apóstolos e a você a partir de agora nessa dispensação. Mais ou menos assim, o diabo na antiga aliança se manifestava e tocava em tudo. Por quê? O Cristo estava escondido no Pai. Mas agora, o Espírito revelou o Filho. O Filho desfaz toda a obra da maldade. E o Filho revela ao Pai, aos filhos órfãos da igreja. Por que que o diabo fica irritado? É que se você conhecer só Jesus, ele é profeta e seu pastor. Mas se você conhecer o Cristo, ele é teu intercessor. 1 João capítulo 3, verso 8. Vamos ver se você entendeu que ele é o que foi revelado à igreja. Lê, Jaqueline.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Contra você não vale encantamento, contra você não vale patuá, contra você não vale inveja, contra você pode fazer bruxaria, contra você pode colocar teu nome em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque Cristo se revelou. Como é que vão pegar terra de cemitério para fazer algo contra você, se aquele que você acredita, o cemitério não conseguiu parar ele? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu vitória. Para terminar, pelo amor de Deus, terminei. É 8h20 ainda. Que coisa maravilhosa. Bendito seja Deus. Oh Senhor, obrigado pelo tempo dado. Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, diante de tudo isso, tu és Pedro. Petros, do grego, fragmento de pedra. Segunda pessoa, tu és Pedro, fragmento de pedra. Mas sobre essa Petra, do grego, rocha maciça, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Me permita? Me permita, me permita, me permita. O catolicismo apostólico romano acredita que a igreja está edificada na confissão ou em Pedro. E por isso, segundo o conceito cultural teológico católico apostólico romano, cronologicamente o primeiro papa, que em latim significa pai da igreja, foi Pedro. Eu tive a oportunidade de comprovar isso quando visitei a Basílica de São Pedro, a Basílica de São Paulo, que fica fora dos muros aurelianos em Roma. Existe uma cronologia da parede na Basílica de São Paulo, que vai falando a data de cada papa. Até o último papa, são 266 papas. E o primeiro papa está lá, Pedro. E todo papa que recebe a chave baseado nesse texto, que é a chave de Pedro, a chave de São Pedro, aquele que tem o poder de ligar as coisas na terra e no céu. Só que eu preciso discordar disso e refutar de forma exegética. Jesus não disse que Pedro é rocha de igreja, que Pedro é um apóstolo, que Pedro é um profeta, que Pedro é um pai da igreja. Ok, só que Pedro não é a base da igreja. Quem é a base da igreja? A rocha, não uma pedrinha. A igreja de Jesus não está fundamentada em uma pedrinha. A igreja de Jesus está fundamentada nele. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Que rocha é essa? Salmo 118. Abre a Bíblia. Salmo 118. Verso 22. Leia. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Presta atenção. João diz assim: ele veio para o seu, e o seu não receberam. E todos quanto os receberam, deu-lhes o direito de serem chamados. Do grego, huios. Existem duas palavras para filho no grego: teknia, criança de colo. Segunda, ruios. Quem aceita é chamado de ruios. Você é filho da graça. Você é filho da bondade dele. Pastor, Jesus é a rocha? Você tem dúvida? Olha o capítulo 4 de Atos. Abre a Bíblia logo.
Atos 4, Jesus é a rocha. A igreja não está baseada em um fragmento de pedra. A igreja está baseada em Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 11 e 12. Lê, Jaqueline. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Não, lê de novo, pelo amor de Deus. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Vai de novo. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Vai, continua. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Primeira Coríntios capítulo 3, verso 11. Abre. Lê, Jaqueline, lê. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não é sobre parede, é sobre fundamento. Por isso que Jesus diz em Mateus 7:24: todo aquele, Marília, que ouve a minha palavra e pratica, comparo como homem prudente que edificou a sua casa sobre. Soprou rio, vento, tempestade, mas a casa não caiu, porque estava edificada na rocha que é Jesus Cristo. Para finalizar, grite bem alto: Ele é o Cristo. Ele é a pedra mais alta. Ele é o Cristo. Ele é a pedra. Dá um glória aí, Luciano. Lembrei, cara. Ele é o Cristo. Ele é a pedra. Você não deu glória, miserável, até agora. Vou falar para ver se você dá um glória. Na antiga aliança ele estava como? Olha para cá, olha para cá. Estava como? As pessoas dizem: como ele é? O que é que tem dentro? Ninguém nunca viu, mas todo mundo sabe que ele está lá. Eu quero conhecer o Cristo. Eu quero conhecer a rocha. Um dia ele vai se revelar. Um dia o povo hebreu vai caminhar no deserto por 40 anos. Uma crise hídrica no deserto. Povo com sede. O povo começa a murmurar. Em todo ambiente tem murmuradores. Moisés disse: Senhor, eu vou matar esse povo. O Senhor disse: não mata não. Eles querem água, não tem água no deserto. O Senhor disse: quem disse que não tem água aí? Quem falou para você? Quem falou que não tem água aí? Ele disse: não tem, aonde? Olha para o seu lado. O que você está vendo? Uma rocha. Você está vendo o que? Você está vendo o que, Moisés? Uma rocha. Já confundi Moisés com Pedro. Uma rocha. Está vendo uma rocha? O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. É de quê? De ferro ou de madeira? Madeira. Pega esse madeiro. Pega esse madeiro. Fere a rocha. Como é que é, Senhor? Pega esse madeiro. Fere a rocha. E da rocha vai sair água. E o povo será saciado. O madeiro aponta para a cruz, a rocha aponta para Jesus. Quando ele fere a rocha começa a jorrar água e o povo começa a beber. O povo está saciado. Eles continuam andando no deserto. Um dia o povo tem sede de novo. Moisés disse: Senhor, esse povo tribulado quer água novamente. O Senhor disse: tem água aí? Ele disse: aonde? Pelo amor de Deus. Olha do seu lado. Quando ele olhou, tem uma rocha. O Eterno disse: conjectura minha, uma? A rocha. Como assim, Eterno? Não, filho, isso aqui não é mais uma rocha, não. É a mesma que você se encontrou uns anos atrás.
Como assim? É que enquanto você caminha no deserto, ela anda atrás de você. Enquanto você caminha no deserto, Deus estava dizendo, enquanto você caminhava no deserto, a rocha que era Jesus, Cristo, caminhava atrás de você. Aí olha o texto, Jesus olha para Moisés assim, Moisés, é tanto a mesma que você não precisa ferir ela. É para fazer o quê? Fala com ela. Não é para ferir, porque ele é ferido uma vez só, ele morre uma vez só, ele ressuscita uma vez só, é uma vez. Aí Pedro, Moisés não está na dimensão, porque Moisés está aqui, ó. Moisés não está vendo, então ele não compreende. Ele disse, você imagina minha mulher, meus filhos, o povo, me pegar falando com a rocha, jorra, vão dizer eu sou louco. Já disseram que eu era louco quando eu feri com um cajado. O texto diz, Moisés irado feriu a rocha novamente. Com a ira dele, Deus tirou ele da terra. Só que ele estava escondido. Um belo dia, a rocha aparece no meio de uma festa judaica. Jesus disse, eu quero oportunidade. Aí ele começou a dizer, quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? Vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. 1 Coríntios capítulo 10. Na antiga aliança, a rocha seguia o povo. Lê, Jaque, 1 Coríntios 10, 1 a 4, vamos ver, vai. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra, e quem era a pedra? Quem era a pedra? Era Cristo. Não é Jesus? Porque Jesus é um profeta, e isso até o muçulmano reconhece, mas só quem crê que a pedra é o Cristo entende o poder do que segue. Agora, para mudar, na antiga aliança a pedra seguia os hebreus. Na nova aliança, quando Cristo se revela, ele diz, agora eu não te sigo, é você que precisa me seguir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Obrigado. Grite bem alto. Somente Cristo. Põe a mesa da ceia para a gente cear. Eu nasci para isso. Eu sei porque eu nasci. Levante as suas mãos para o alto. Eu sei o sentido da minha vida. Mais alto que você pode. Eu estava no devocional semana passada, em oração. Deus me visitou. Me permita usar essa expressão, visitar, porque visitar não significa que o Espírito não habita em mim. Só que eu recebi de Deus uma palavra profética, e quando essa palavra veio sobre mim, eu não me aguentei no meu período de oração. Eu me caí aos pés dele, e eu escutei uma voz, como uma voz de um brado, disse: Adson, prepare-se, que
Diga glória! Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres da minha carne e beberes do meu sangue, anunciai a volta do Senhor até que Ele venha. Ele está vindo, tá? Ele vai voltar. Eu não prego para morar aqui não, irmão. Eu prego primeiro para ser arrebatado e depois voltar com Ele e reinar com Ele. Porque nós reinaremos com Ele. Vou de novo. Nós reinaremos com Ele. Você que está em casa, você que está nos Estados Unidos, em Portugal, você que está em Maringá, pessoal de Mariporã, que a ceia só começa a partir desse mês, lá. Você que está nos acompanhando, que tem sua mesa aí com os elementos. Ei, a ceia não é para encher barriga. A ceia é para encher a alma. Escute, por favor. Isso aqui não é banquete humano, isso aqui é banquete espiritual. Se você não tem compromisso com o Evangelho, não faz sentido participar disso, porque isso não é recreação, isso é compromisso. Só pode pôr uma aliança no dedo quem assume compromisso. Isso aqui é ceia, não é para perfeito, porque nenhum casamento é perfeito. Mas dos pilares mais importantes no casamento é confiabilidade. O que é inadmissível dentro de uma aliança é traição. O que Deus está dizendo é: se você quer ter um compromisso comigo, eu até aceito os seus defeitos, mas não consigo aceitar a tua traição. Porque não dá para você ser noiva do cordeiro e flertar com o diabo. Ou você tem compromisso com o cordeiro, ou tem compromisso com o diabo. Não dá para agradar dois senhores. Não dá para brincar de evangelho, brincar de igreja. Igreja não é brincar de casinha. Não dá para brincar de obreiro, brincar de banda, brincar de ser crente, brincar de mídia, brincar de tocar. Ei, Jesus está voltando, cara. E Jesus vai vir buscar uma igreja que cresce, não uma igreja que incha. Não é sobre inchaço, é sobre crescimento. Pegar o elemento. Pastor, eu não sou batizado, eu posso participar da ceia? Claro que não. Se eu acabei de mostrar para você que nós somos sepultados com Ele no batismo, ressuscitamos com Ele no batismo em Cristo. Você leu comigo Romanos 2:12. Como é que eu vou participar de uma ceia se eu não fui sepultado com Ele no batismo e não ressuscitei nele? Nós não acreditamos em transubstanciação. Isso aqui não é o corpo. Isso aqui é a memória. Trazei a memória aquilo que me dá. É o que Jesus disse. Faça como memorial do que eu fiz, do que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. Eu vou voltar. Participai. Aleluia. 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 I love Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és o Cristo. Quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus.
Pegue o cálice, não abra o cálice. Depois de todos vacinados e depois de todos os processos de flexibilização pós-pandemia, retomamos os nossos costumes de trocar o cálice. Então faça isso. Troca o cálice com quantas pessoas você quiser. Se você quiser ficar em pé para trocar com alguém, faça. Mas diga isso para ele: eu tenho comunhão com você em Cristo. Troque o cálice. Essa é a hora de você pegar o cálice e pedir até perdão, porque esse é o nosso costume. Porque às vezes a gente fica com um resguardo. E esse hábito a gente faz há alguns anos, porque tem gente que tem dificuldade de pedir perdão. E esse é o momento que você aproveita para se retratar com o irmão da igreja, que você falou demais, com a esposa, com o filho, com alguém. Esse é o momento, você dá uma retratada, porque está todo mundo trocando o cálice, você aproveita também e dá uma trocada. Esse é o momento. Esse é o momento. Isso. Eu vi um glória, também foi o único. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Participar e todos depois dobrar os joelhos para que possamos agradecer. Dobre os joelhos para agradecer. Enquanto os saques. Toca, Rogério. Toca isso. Nós te damos graça. Vá orando. Uma igreja forte não é uma igreja em pé, é uma igreja de joelhos. Não somos fortes porque estamos de pé, somos fortes porque estamos de joelhos diante dele. Aleluia. 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 Vá ficando em pé e dê um abraço pelo menos em 5 pessoas. Diga para ele: somente Cristo na sua vida. Pelo menos em 5. Diga para ele: somente Cristo na sua vida. Pelo menos em 5. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo.